Olá, você que me acompanha aqui pelo canal Sagrada Liturgia. Nós temos uma novidade. Além das formações litúrgicas que estaremos postando toda semana, estamos iniciando hoje a série Anuncia-me, com pregações. E o Anuncia-me dessa semana foi no grupo de oração Caminhando com Cristo, da paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, da Arquidiocese de Cascavel. Não saia daí! A salvação em Jesus Cristo, testemunhando, e muitas vezes com o preço da vida, muitas vezes com derramamento de sangue, a graça da salvação em Jesus Cristo. Como primeiro tema do seminário de vida, nós ouvimos e entendemos que Deus nos ama. E, irmãos, como Deus nos ama. E amar para Deus, e vocês ouviram isso, o amar de Deus, ele não tem limite, ele é incondicional, ele é completo. Esses dias em confissão, com o padre lá na minha paróquia, ele falava um pouco do amor de Deus para mim, ele dizia, olha como é interessante, nós não amamos os nossos pecados, o nosso ser pecador, não os pecados, mas o nosso ser pecador. A gente tem vergonha de ser pecador. A gente tem vergonha, a gente não se aceita, mas Deus não recrimina, Deus não nos ama menos por causa do nosso pecado. Ele tem pavor, sim, dos pecados, porque os pecados ofendem o coração de Deus, e mais do que isso, os pecados nos retiram da graça de Deus, mas Ele não olha para nós, para o nosso lado, e era essa comparação que o padre fazia, né? Nós temos um lado que quer Deus, que é o nosso espírito, e outro que é a carne que rejeita a Deus, que quer prazeres, que não busca as coisas do alto. Mas Deus ama nós, Deus ama você, cada um de nós por completo, e nos chama a ser santos. E o pecado, segundo tema, o pecado que entra no mundo para ferir a humanidade. E é incrível, meus irmãos, como o pecado, a sociedade, a mídia tem tentado colocar o pecado como, cada vez mais, como uma coisa normal, como uma coisa bonita, como uma coisa aceitável. O pecado é horrível. O pecado é horrível. O pecado tira a sua dignidade de homem. O pecado tira a tua dignidade de mulher. O pecado tira a nossa dignidade. O pecado nos fere. A única razão, a única função que o pecado tem na nossa vida é nos humilhar, é nos pôr para baixo. Ninguém é feliz de verdade pecando. Ninguém tem paz de espírito de verdade pecando. E aí aquela notícia que é dura de ouvir: nós não somos capazes de nos salvar. É duro, mas é verdade. Não é possível. Por mais que nós passemos a vida toda, e eu não falei minha idade, eu tenho 28 anos, muito embora pareça menos, ainda mais agora que eu não costumo usar o cabelo assim, eu estou ainda me acostumando, está bem curtinho, eu uso bem comprido, não tão comprido, né, mas normal. E agora até minha esposa disse que eu pareci mais jovem depois que eu cortei o cabelo. Não era a ideia, né? Não era a intenção. Mas pessoas talvez com um pouco mais de idade vão saber muito bem o que eu estou dizendo. A gente não consegue. A gente faz propósito e não consegue. A gente conhece os mandamentos, conhece o que tem que fazer, conhece o que é certo, mas desliza. Em algum momento encontra uma limitação pessoal. Em algum momento a carne, seja pela gula, seja pela preguiça, seja por outros pecados, em algum momento a carne reclama, e a gente cede. Mas o que eu venho trazer hoje para vocês, é uma excelente notícia, é uma boa nova. Temos sim que ter consciência e saber que, se dependesse de nós, irmãos, hoje, eu tenho que dizer essa verdade para você, nós mereceríamos o inferno. Nós mereceríamos a privação de Deus por toda a eternidade. E isso é verdade. Mas, felizmente, o amor de Deus não se conteve no nosso pecado.
Felizmente o amor de Deus infinito que transbordou. E é dessa graça que eu venho falar para vocês, da salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo que é Salvador e é a salvação. Jesus Cristo que é o médico e o remédio ao mesmo tempo. Por isso não há salvação fora de Jesus. Não há salvação em ideias, por melhores que elas sejam, por mais bem intencionadas que sejam. Não há salvação fora de Jesus. E isso não sou eu quem estou falando. Essa é a fé de 2000 anos da nossa igreja. E nós vamos ouvir coisas diferentes disso, coisas contrárias disso. Mas eu quero hoje tentar um pouco passar para vocês e pedir que nós creiamos naquilo que a igreja tem dito já há 2000 anos e não muda. E não muda porque é de Deus. A igreja nunca vai mudar o que ela diz, porque é de Deus. O que é dogma da igreja não muda. E é dogma da igreja que Jesus, e só Jesus, nos salva. Nós não conseguimos nos salvar. Tem uma passagem que vai dizer desse amor de Deus. E quem tiver a palavra, pega comigo, é bem curtinho. João, no capítulo 3, versículo 16. De fato, Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Esse, meus irmãos, tamanho amor de Deus, e que nós experimentamos, que vocês puderam experimentar aqui no primeiro dia seminário de vida no Espírito, e que quando a gente ouve, por mais que aquele amor de Deus já estava gritando na nossa vida todo momento, quando a gente ouve, parece que a gente começa a entender, e entendendo a gente vai sentindo a gente vai experimentando, querendo mais desse amor, porque nosso coração parece que não se sacia, que é cada vez mais e mais esse amor de Deus, que transborda hoje na nossa vida, para salvar cada um de nós. Jesus, quando foi questionado, teve um questionamento que os fariseus fizeram a Jesus. Eles disseram assim, ele disse assim: Senhor, mestre, Moisés ensinou que era possível o marido dar a carta de divórcio à sua esposa. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? Jesus, nesse momento, numa pequena palavra, ele revela com profundidade o plano inicial da criação da humanidade pela Santíssima Trindade. Jesus olha para eles e diz: realmente, Moisés disse isso, mas foi por causa da dureza dos vossos corações, porque no princípio não era assim. E esse princípio tem um significado que, se a gente soubesse a nossa vida e a nossa forma de compreender Deus, seria outra. O que Jesus quer dizer como princípio? O princípio é aquela vontade, aquilo que sai do seio da Santíssima Trindade. No princípio Deus cria o homem, imagem e semelhança de Deus. Deus o homem fez e a mulher também criou. Imagem e semelhança de Deus. E o homem e a mulher habitavam no jardim. Esse era o princípio da criação, essa comunhão de Deus com o homem, imagem e semelhança. E o que o pecado fez na vida do homem, na vida da humanidade, e que hoje, meu irmão, é causa de sofrimento para você, hoje é causa de tristeza, foi causa de mágoa na sua vida. O pecado fere o homem e tira a imagem de Deus. O pecado fere o homem e tira a imagem de Deus, e esse é o plano de Satanás, ferir o homem. E aí ele vai
e fere o homem tanto, começa a ferir e fere o homem na sexualidade, porque é teologia da igreja isso, a sexualidade do homem e da mulher foi uma assinatura de Deus, dizendo, criação é minha. Assim como num quadro de um grande artista, quando ele pinta o quadro, ele assina, ele deixa uma marca para saber que é dele. Sabe que a tua sexualidade de mulher, a sua sexualidade de homem, foi assinatura de Deus, é minha criatura. E é justamente o ponto que o inimigo mais tenta atacar na nossa vida, é a sexualidade. Por quê? Para tentar ferir a marca de Deus em nós, para tentar confundir a marca de Deus em nós, porque ele quer, como fez com o pecado original, tirar a imagem de Deus, ele quer tirar tudo nosso de Deus, para que nada, que não haja nem semelhança, e aí a gente começa a entender como é grande a salvação de Jesus Cristo na nossa vida, como é grande, como é profunda, porque Jesus vem para restaurar, mas não restaurar como nós éramos antes, não para nos levar de volta ao paraíso, ao Éden, mas dessa vez ele faz mais, porque o preço foi seu sangue. Jesus vem para nos levar e habitar com ele, e ser um só com ele. Essa é a fé da igreja. Na eternidade, os salvos, aqueles chamados a estarem na graça do Senhor, habitarão no seio da Santíssima Trindade. Não mais um paraíso do homem, como Deus havia criado um paraíso para o homem viver, mas agora a gente habitará o paraíso de Deus. A gente habitará o paraíso de Deus, e glória a Deus por isso. E isso é possível pela salvação dada por Jesus Cristo. Isso é possível pela salvação dada por Jesus Cristo, que Jesus, e nós precisamos ter isso bem consciente, Jesus que morre por nós, Jesus que é encarnado, homem, e veja, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, não é um semideus, é um corpo de homem, carne, sangue, e dentro desse corpo não há uma alma divina somente, mas há uma alma divina e uma alma humana, verdadeiramente homem, completamente homem, em alma e corpo, mas também completamente Deus, porque habitando ali toda a divindade de Deus. O pecado original que nos tornou inimigos de Deus, que foi causador de queda, é derrubado, é derrotado pela salvação em Jesus Cristo. E eu trago mais agora para a nossa realidade. Nós sabemos já que o pecado original, a mancha do pecado original, ela nos é tirada no batismo, e glória a Deus por isso. A mancha do pecado original, a consequência do pecado, embora a consequência do pecado permaneça, a mancha é tirada. Mas ainda existem os pecados, e foi o que vocês ouviram aqui semana passada. Irmãos, a gente precisa ter consciência do seguinte: o pecado, seja ele o original, ou aqueles que a gente comete, ele nos torna inimigos de novo de Deus. Por isso que eu dizia no início, por isso que a gente precisa ter pavor de pecar. E eu não digo para vocês que a partir dessa tomada de consciência a gente nunca mais vai pecar na vida. É aquela velha batalha, é a alma que é atraída por Deus, e o corpo que infelizmente, e os instintos que infelizmente são atraídos para as coisas do mundo, para as coisas da carne. E essa é a nossa grande luta, que não se vence sozinho, que não é possível sem a salvação de Jesus. Mas a gente tem que ter consciência: pecar é se tornar inimigo de Deus. Pecar, e olha, quando eu tomei consciência disso, eu percebi quanto tempo da minha vida, eu mesmo estando servindo a Deus, mesmo andando na presença de Deus, eu estava inimigo de Deus.
Pecar é se tornar inimigo de Deus. E como a graça do batismo nos tira do pecado original, qual é a graça que nos tira do pecado hoje? Qual é a graça que nos lava do pecado? A confissão. Por isso, meus irmãos, não nos atrasemos, não deixemos para amanhã. Assim que incomodou no coração e o Espírito Santo nos avisa, nos alerta, corremos ao confessionário, vamos desconfessar, vamos reconciliar com Deus. Veja que triste, às vezes você acha que se sente bem, está indo na igreja, mas você está indo e está inimigo de Deus. Não permaneçamos muito tempo em estado de pecado. Meu desejo seria que a gente nunca pecasse, e é o desejo de Deus, e é possível. É possível. Eu sei que a gente aprende muitas vezes, infelizmente, até de padres muitas vezes, que nos ensinam que a santidade é alguma coisa inalcançável, foi para poucas pessoas. Não, é possível ser santo. Possível ser santo aqui na terra. E é ensinamento da igreja isso. A igreja sempre acreditou nisso, e sobretudo com o Concílio Vaticano II, pouquíssimo tempo, 1966, 67, que declarou como vocação universal a santidade. A sabedoria da igreja percebia que a santidade antes do conciliar, muito embora já fosse vocação universal, mas ela era algo mais reservado a religiosos, clérigos. E a graça do Espírito ilumina a igreja para dizer, não, é vocação universal. Você pode ser santo na sua casa, vivendo a sua vida, o seu trabalho, cuidando dos filhos, com seus afazeres, com seus estudos. É possível ser santo. É possível ser santo. Mas aí a gente precisa também entender que, sempre naquela linha, é possível ser santo pela minha vontade, sim, mas não só pela vontade, é pelo meu esforço. O meu esforço é necessário, Deus não vai nos fazer santos sem o nosso esforço. Mas não é possível ser santo só com o nosso esforço. É consciente que a graça de Deus, que é Jesus Cristo, que nos dá essa graça de ser santo. E é possível ser santo. Como eu disse, a gente precisa entender o que é ser santo. Existe uma diferença entre não pecar e entre ser santo, que é muito grande. Às vezes a gente encontra uma dificuldade de dar esse passo. Santa Teresa vai falar das moradas do castelo interior. Às vezes a gente, para quem não conhece, né, ela faz uma metáfora da alma como se fosse um castelo, que houvessem 7 moradas, e conforme a gente vai subindo nessas moradas, é o nível de santidade que a gente vai alcançando e se aproximando de Deus. E às vezes a gente hesita em dar esse passo para uma morada além, mais próxima de Deus, porque a gente não entende, não sabe qual é o caminho, ou porque a gente compreende mal o que é ser santo. Tem uma passagem que nos esclarece isso. A diferença de não pecar e a diferença de ser santo. Vocês devem conhecer aquela passagem do jovem rico, quando ele encontra Jesus e ele fala: Senhor, o que eu preciso? O que eu preciso para ser salvo, para entrar no reino de Deus? Nesse momento Jesus vai lhe dizendo, vai lhe falando dos mandamentos, da lei, e ele responde a Jesus: Senhor, mas isso eu já observo desde a minha juventude, tenho vivido. Jesus então responde para ele: então só lhe falta uma coisa para ser perfeito. E nesse perfeito Jesus quer dizer santo. Só lhe falta uma coisa para ser santo. Vende tudo que tem, dê aos pobres e me siga. Nesse momento é lógico, a gente precisa ter compreensão para
interpretar a palavra de Deus. Nesse momento, Jesus não está instituindo a santidade, uma condição de se vender tudo que tem e dar aos pobres. Mas Deus está dando um exemplo de que quando você cumpre os mandamentos, quando você não peca, você é salvo. E condição para salvação é estado de graça, é não pecar. Mas isso não te faz santo. Santo é quando eu dou aquele passo a mais. Santo é quando eu faço aquilo que eu não preciso fazer. Santo é quando eu dou a Deus aquilo que os mandamentos não estão me pedindo. E eu aproveito para pedir: o que você pode dar mais a Deus? Eu estou falando aqui de alma, de coração, de amor. O que você pode dar mais a Deus? O quanto falta do teu coração para entregar a Deus? Os mandamentos não dizem entrega todo o teu coração a Deus. Mas quer ser perfeito? Entrega tudo, entrega mais e segue a Jesus, e segue a Senhor. E só é capaz de fazer isso quem ama. Sem amar não é possível. Não é possível alguém em sã consciência fazer esse exemplo que Jesus deu: vender tudo que tem, doar aos pobres e seguir Jesus. Assim como não é possível, bem da cabeça, a gente dá mais a Deus do que aquilo que os mandamentos nos pedem, se a gente não amar. Com amor é possível. Quando a gente ama a Deus de todo o coração, e é aquele amor que Deus nos ama. Não é o amor que a gente está limitado aqui, é o amor que Deus nos ama e nos faz sentir atraído pelo amor dele. Quando a gente responde a esse amor, esse é o grande passo que a gente dá para a santidade. De um lado, os mandamentos. Poderia dizer que mandamento é obrigação. Sabe por quê? Pecar, não cumprir um mandamento, não seguir um mandamento, é ofensa a Deus. E você consegue se imaginar ofendendo, machucando alguém que você ama? E mesmo assim ter a coragem de dizer que ama essa pessoa? Eu vou dar um exemplo bem forte aqui, mas você consegue acreditar num homem que está agredindo a sua esposa, acreditar que ama ela, que está desrespeitando, seja com palavras, que está ferindo ela? Não ama. Então, assim, cumprir os mandamentos é só não ofender a Deus. Por isso que cumprir os mandamentos nos salva, mas não nos faz santo. E é o mínimo não ofender a Deus, porque se a gente ama, a gente não quer ofender. Se a gente ama, depois que eu tomei consciência disso, eu partilho com vocês, é a primeira vez partilhando assim. Todos os dias tenho pedido a graça de Deus de não ofender a Deus, porque eu sei da minha limitação, sei das minhas misérias. Todos os dias eu tenho pedido, sobretudo a intercessão da Virgem Maria, para que eu prefira. Eu ainda não prefiro, porque eu ainda não, muito embora queira muito um dia, se a graça de Deus se me permitir, ser santo, mas eu peço sempre à Virgem Maria que interceda por mim, para me dar a graça de preferir a morte do que ofender a Deus. É isso que todos nós deveríamos querer, preferir a morte do que ser inimigo de Deus. Como eu entro dentro da igreja, estou participando da missa, participando do grupo de oração, estou servindo, estou disponibilizando meu tempo, e eu estou inimigo de Deus. Não é possível. Não é possível fazer tudo isso, é uma perca, seria um desperdício de tempo, estar fazendo isso sendo inimigo de Deus. Eu estou vivendo uma fachada. A graça de preferir a morte do que ofender a Deus. E aí aquela graça que, mais uma vez eu preciso dar uma notícia dura: não é possível amar a Deus com nossas próprias forças, é só graça de Deus.
Por isso que talvez a gente pudesse ter mais santos, né? Inclusive no nosso meio. Por isso talvez o número é mais reduzido, porque a gente acredita muitas vezes na nossa força, no nosso amor, que é limitado, que é pequeno, que é frágil. É só possível com a graça de Deus. Pedir, Senhor, eu ainda, e ser sincero com Deus, eu ainda não te amo de todo o meu coração. Eu ainda não te amo de todo o meu coração. Eu ainda sou o jovem rico. O que o jovem rico fez? Ele era um cumpridor dos mandamentos. Jesus disse: você terá o reino dos céus, você está salvo. Mas quer ser santo? Dá esse passo a mais. O que ele fez? Entristeceu o coração. Entristeceu o coração. Não conseguiu dar o passo da santidade. Mas isso não quer dizer que a santidade está longe de nós. Está próximo. Está próximo. De um lado é a nossa vontade que precisa querer, é o nosso coração que precisa desejar. E eu vou dizer uma coisa aqui, com as lutas que eu tenho, partilhar das minhas lutas. Quanto mais a gente olha para o mundo, mais a gente desacredita. Nosso olhar tem que estar no Senhor. Nosso olhar tem que estar nas coisas de Deus. E quando a fé começar a balançar, diz: Senhor, me socorre. Me socorre, porque nessa confissão essa semana com esse mesmo padre, eu partilhava com ele também essa metáfora. A busca pela santidade é como se a gente estivesse numa caverna, dentro de uma caverna escura. A gente não vê nada, mas lá fora tem gente falando. Lá fora tem a igreja. Lá fora tem os santos que estão falando, que estão nos ensinando como é ser santo. A gente não vê, a gente não toca, mas algo nos diz, nos fala. Por vezes o nosso coração está tão fechado, a gente está tão fechado no nosso mundinho, na nossa caverna, que a gente começa a ouvir menos, ou achar que está ouvindo coisa, ou desacreditar naquilo que está ouvindo. Mas pedir a graça de Deus, Senhor, dá-me a graça da fé. Que essa voz que eu esteja ouvindo seja o meu norte. Que eu quero sair da caverna. E um dia a gente vai sair. Um dia a gente vai sair. No dia do juízo final. E aí nós vamos ser colocados diante de Cristo. E isso é teologia de Santo Agostinho. Jesus e Maria são modelo de santidade. E aí é como se o nosso corpo, a nossa vida fosse colocada diante do Senhor, diante de Maria. E se ali o meu coração então não estiver transformado em Cristo, a gente não vai ser salvo. Nosso coração precisa estar transformado nele. Precisamos buscar sim a salvação, mas sobretudo hoje esse convite eu sinto muito no meu coração, muito forte isso. Deus faz de maneira especial a muitos de nós aqui hoje esse convite. Dá esse passo a mais. Quer ser santo? Dá um passo a mais. Vai além. Vai além. Coloca um pouco a mão no seu coração. Nesse momento, deixa que o próprio Espírito Santo possa selar no seu coração tudo aquilo que Deus te falou, tudo aquilo que Deus te provocou, tudo aquilo que Deus te abriu os olhos, que foi como um estalar de Deus, e você se deu conta de muitas coisas. Deixa o Espírito Santo confirmar no seu coração. Deixa, vou usar aquela expressão, cair a ficha agora. Porque isso que eu estou falando para vocês pode nos parecer novidade hoje, mas não é novidade. Foi assim a vida toda.
E aí você pode se perguntar, mas por que eu não experimento isso? É porque existe uma coisa e Deus fez que fosse assim, Deus quis que fosse assim. A gente precisa racionalizar as coisas, compreender elas, e depois que a gente racionaliza e compreende, aí essas coisas começam a dar fruto na nossa vida. É por isso que Jesus pediu aos apóstolos: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É por isso que existe a pregação da igreja, é por isso que existe a pregação. É para que aquilo que já existe na nossa vida possa tomar forma. E talvez você já ouviu muita coisa, talvez meio por cima, talvez não aprofundou sobre santidade, mas hoje Deus te chama. Hoje Deus diz para você assim: seja santo, não tenha medo, mesmo olhando para as tuas misérias e sabendo que você não é capaz, porque isso é verdade. Isso é verdade, irmão, irmã. Não é possível com nossas forças, mas nós temos um Senhor. E eis a grande graça da salvação em Jesus Cristo. Eis a grande graça da salvação em Jesus Cristo, porque se Ele ressuscitou dos mortos, nada mais é impossível. Nada mais é impossível. Se Ele ressuscitou dos mortos, tudo nele é possível. Eu não sei, meu irmão, qual é o tamanho da dificuldade, do problema que você está vivendo na sua vida, ou que você já viveu. Eu não sei qual é o tamanho da dor, do trauma que está no seu coração, mas eu digo para você que tudo é possível para aquele que já ressuscitou dos mortos e venceu a morte, e venceu os pecados. É possível, inclusive se aquilo que nós não somos capazes de ser por nós mesmos, é possível ser santo, é possível essa perfeição que Jesus nos chama, é possível, se aquilo que Deus quer, como Jesus falava, no princípio não era assim, no princípio o plano de Deus era de alegria, de felicidade. Como está a sua vida, irmão? E assim, de olhos fechados, você pode refletir na sua vida, como está a tua vida? Você está verdadeiramente feliz? Você está verdadeiramente realizado? Você está satisfeito com aquilo que está levando? Me permita dizer que se você não está, você não está vivendo tudo aquilo que Deus tem para você. Porque eu vou repetir, se for possível, Jesus ressuscitar dos mortos, que dirá fazer aquilo que é a vontade dele na sua vida, que é a sua felicidade, que é a sua alegria. Quem dá a sua vida a Deus não perde nada, mas ganha tudo. Quem entrega tudo a Deus não perde nada, mas ganha tudo. Porque Jesus e Deus não se engana e não engana ninguém. Você pode questionar o Jackson, você pode questionar as pessoas, mas não questiona Deus, porque você não se ama como Deus ama, não. Você pode gostar de si, querer o seu bem-estar, mas como Deus te ama, ninguém te ama, nem você mesmo. Confia nele, confia, filha, confia, filho. Ele te ama, pode confiar de olhos fechados. Ele te ama. Ele não te engana, ele não se engana e não engana ninguém. O que ele te diz é verdade. E se você deseja, hoje Deus quer te dar a experiência dessa salvação em Jesus, que é uma experiência de alegria, que é uma experiência de possibilidade, de libertação. Se antes nós estávamos aprisionados por alguma coisa na nossa vida, então essa verdade revelada de que Jesus nos salvou precisa ser para nós uma explosão de alegria. E eu digo para você, não há alegria maior do que ser todo de Deus. E repito, tem pessoas aqui chamadas a ser santos. É uma vocação universal, todos somos chamados, mas em especial hoje Deus reclama. Deus tem te chamado já há muito tempo, e você tem dado uma de jovem rico. Deixa isso tocar fundo no seu
quiser ser perfeito, é possível. É possível. Jesus abriu essa porta. O Espírito Santo está aí. É possível. Fala com Jesus um pouco agora. Você pode dar a sua resposta. Eu não sei da sua realidade. Eu não sei o que Deus falou em particular com você hoje. Mas esse é o momento de você dar uma resposta firme. Não pense. Não pense nas limitações, nas impossibilidades. Nada é impossível ao que crê, porque quem crê está cheio do Espírito Santo. E nós temos um Salvador, que é Jesus, que já nos abriu todas as portas. Não é mérito nosso, não é mérito nosso, mas é dele. Que esse sacrifício de Cristo não seja diminuído na tua vida, não, mas que ele seja pleno. Dá a sua resposta ao Senhor. Conheço o coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem, que sabe perdoar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Sem a tua graça eu não posso, Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vai ficando de pé, vamos cantando isso. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Ele quer te fazer feliz e realizado de verdade. Pode ser feliz com Jesus no